Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, sou o Michel Simões. Episódio de hoje, número 208. Thiago Faria, a mostra nos levará... Nos levará pra onde, Michel? Eu quero saber, por isso que eu tô te perguntando. Nos levará pro cinema, né? Pro cinema, pra ver vários filmes. Hoje nós temos uma convidada ilustre. Mais do que especial. A gente nem acreditava que ela pudesse vir participar do nosso podcast. Me belisca, né? Me belisca, o que você tá querendo dizer? Renata de Almeida, prazer recebê-la. O prazer é meu. Obrigada pelo convite, por essa mesa linda. Vocês não estão vendo aqui, mas tem um bolo maravilhoso aqui no meio da mesa. Coisas de Cris Lume. A gente conta, os ouvintes não acreditam, viu? Tem bolo na mesa. Quem sabe eu quis tirar uma foto hoje e coloca para as pessoas entenderem. Já foi tirada, daqui a pouco nas redes sociais. Grande Chico, muito bem. Para quem não sabe, que tem gente que não acompanha a Mostra de Cinema, né, de São Paulo, Renata de Almeida é a diretora da Mostra e vai contar pra gente bastante como é que funciona um pouco dos bastidores, um pouco da experiência dela da Mostra, certo? Certo. Estamos aqui muito curiosos, e depois os de tantos causos, anos, né, Chico? Queremos os causos. Pois é. Vamos contar causos. A gente fala muito sobre a mostra aqui no Cinema na Varanda e sempre que a gente fala sobre a mostra, os ouvintes vêm compartilhar experiências que eles tiveram acompanhando os filmes. E muitos esse ano foram pela primeira vez à mostra por causa do podcast. Até pelo menos uns 3 falaram isso pra gente, que teve um casal que veio de Curitiba, né? Teve... Quem mais que veio? Eu não lembro mais. Mas foi bem interessante quando eles falaram assim. Vocês falam tanto da mostra. 10 esse ano, 10? acho que 3 que foram falar com a gente pessoalmente, né? Exatamente. Muito legal. Tenho que agradecer muito a vocês. Olha ali, novos frequentadores da mostra. Vamos ampliar esse público. Vamos ampliar. Renata, eu sempre vejo você dando muitas entrevistas, claro, pré-mostra. A mídia quer saber detalhes, alguma coisa. Eu nunca vi você fazendo uma pós sobre o balanço, como é que foi a mostra, como é que não foi, ainda mais esse ano que foi tão especial, digamos assim, acho que com uma dificuldade adicional, que foi a questão toda de patrocínio e outras coisas mais que estão acontecendo nesse país. Como é que foi o balanço desse ano? Olha, foi surpreendentemente muito bom. Acho que foi uma grande mostra. Era um ano que eu acho que qualquer mostra, uma mostra pequenininha, eu esperava fazer algo bem mais modesto, né? E é engraçado que a gente vai chegando perto, a gente fala da mostra como se ela tivesse uma vida própria, né? No escritório a gente chama a monstra, né? Que a monstra tá chegando, a gente brinca que a gente tá na tensão pré-monstrual, tudo isso, então... Muito bom. É como... Você vai trabalhando, as coisas foram acontecendo, foi mais tenso, né? Principalmente para fechar o patrocínio. A gente perdeu a Petrobras, mas ganhou outros, né? Ganhou a Petra, ganhou o Itaú, aumentou. E no final a gente conseguiu muitos parceiros, né? E fez uma mostra. Teve até uma coisa das estrelas mesmo, né? Porque você trabalha muito, mas existe o elemento sorte também, né? Daquela pessoa tá disponível naquela hora. Então, o Assayá, que era um diretor que a gente acompanha desde os primeiros filmes, né? Então, finalmente tá esse ano, né? Abriu a mostra com uma coprodução brasileira, né? Do Rodrigo Teixeira. Então, isso é muito bacana. No ano que a gente queria que também o Brasil tivesse uma importância na mostra, mais do que tem todos os anos, um peso maior por uma série de coisas, né, da política, né, que está acontecendo no Brasil, quase um desmanche da cultura, né, que está acontecendo. Então, acho que foi surpreendente, assim, ela me altamente positiva, então. Foi altamente positiva, agora a gente está fazendo as contas, espero que eu continue feliz. Esses fechamentos, ai que medo. Esses fechamentos, eu espero que eu continue bem animada semana que vem, que deve fechar daqui uns 15 dias, vamos ver, mas acredito que... Uma coisa que a gente percebeu esse ano, eu acho que até pelo contexto político, que as pessoas meio que escolheram, eu preciso me refugiar nos lugares que me abraçam. E eu acho que a mostra teve esse papel também. Não sei se você percebeu alguma coisa nesse sentido. Eu acho que sim, né? O ano passado foi um ano muito tenso, né? Eu acho que o ano passado a gente não estava conseguindo se concentrar muito. Uhum. Todo mundo ficava no celular vendo a última pesquisa, né? Foi um a eleição vício. estava tomando conta da gente, né?
Mesmo assim, teve, né? A gente teve um público grande, mais ou menos o que a gente tem todo ano, mas você sentia algo mais disperso, sabe? As pessoas, a discussão. E esse ano a gente sentiu uma união mesmo, né? Teve uma união. Eu acho que a mostra, assim, é um evento a cidade tem um carinho pela mostra, né? Um evento que tem 43 anos, leva o nome da cidade, mas aqui que vocês estavam contando, acabei de saber aqui, depois você tem que contar essa história que você contou, que eu achei linda aqui, da sua namorada, depois você conta. Eu fui contar, Tiago, fui contar a história de como eu e a nossa ombudsman do Cinema na Varanda, Ombudswoman, Ale Marucci, como nos conhecemos, assim, nosso primeiro encontro, assim, digamos, mais romântico, assim, foi na mostra de cinema. A gente estava saindo do filme do Kiarostami, o Cópia Fiel, descendo pro Frei Caneca, tínhamos pouco tempo porque cada um tinha uma sessão de um filme. Eu lembro que ela ia ver um filme do Koreeda, que ela nem gostou da muito. mostra, né? E eu ia ver aquele desenho mágico, lembra? Uhum. Então cada um tinha um filme pra ver, a gente tinha pouquíssimo tempo pra conversar, conversa tão boa que deu vontade até de desmarcar o filme mais cinéfilo, né? Não desmarcamos os filmes, fomos ver os filmes, mas depois a gente continuou conversando. Porque é um problema aí, encaixar de novo na exato, programação. não dá, né? Cancelar filme na mostra, aí naquela época que a gente não conseguia ver de jeito nenhum, era na mostra ou depois, sabe-se lá quando. Então depois a gente começou a conversar muito, então a mostra pra gente foi essencial, mas também por vários outros motivos, né? Tantas amizades na mostra e também a gente tirava férias do trabalho para acompanhar filme, então marca a vida do... Eu adorei essa história, adorei, tá contando aqui. Que eu acho que isso, né? Eu acho assim que o paulistano é um pouco tímido, né? Você não é paulistano, não tá nesse... E eu acho que a mostra tem isso de uma comunidade, as pessoas falam uma com a outra, vê com a programação. É uma boa desculpa para falar com alguém que você tá paquerando, sim, né? Sim. Teve uma vez no clube também que um rapaz me chamou, falando assim, eu quero muito apresentar minhas filhas. Ele falou, porque eu conheci a minha mulher na fila da mostra, tá vendo? Que legal. Mostra fazendo casais antes do Tinder. Melhor que o Tinder, a mostra. Melhor que o Nossa, Tinder. pensei numa coisa aqui, você podia lançar o Mostrinder. Falaram antes de Mostrinder ia fazer fazer isso. unindo cinéfilos, né? Vamos trabalhar nesse app aí pro ano que vem. Mas, Renata, Então. falando um pouco sobre esse ano, uma curiosidade que eu tenho, se você tivesse que eleger um ou dois grandes momentos desse ano, o que você escolheria? Dá pra escolher? Um ou dois? Eu Nossa, queria... difícil, exato. viu? Uma sessão... Eu acho assim que o que teve um diferencial esse ano foram as sessões do Municipal, né? Sim, claro. Que eu acho que eu tava morrendo de medo, né? E eu falei, só vou aceitar fazer se conseguir fazer uma projeção maravilhosa. E foi uma projeção maravilhosa. O som, tinha muito medo do som. Foi um som ótimo, tava incrível, né? Projeção, o som é uma coisa muito difícil de fazer ali. E tava lindo. E eu vi que as pessoas gostaram de ir no Teatro Municipal, que aquilo tinha uma outra energia. Tinha gente indo pela primeira vez, e a gente fez 2 sessões também para a família, que foi o Eibe e fizemos uma sessão homenagem ao Laços, né, da Turma da Mônica. Então você via crianças indo, as pessoas indo, tirando foto, e aquilo foi emocionante, né? Tem uma energia do lugar, né? Tem um lugar simbólico, tem a semana de 22, né? Tem um monte de uma simbologia muito forte o Teatro Municipal. É um passeio Isso foi bonito. além de ver o filme, né? Além de Além ver do o filme, tem o passeio do Municipal. Porque a gente vê o filme em algum lugar, sempre tem o passeio, mas ele é o passeio para o centro, né? A gente teve a semana de 22 naquelas escadas, né? Tem uma simbologia Muito forte. muito forte. Eu acho que foi bonito, acho que é algo que deve continuar, porque Deu certo. Deu certo. Eu sempre falo assim, tu não fala, mas e o patrocínio e tudo. Eu acho que a mostra existe enquanto existe o público, né? Se o público quer que a mostra exista, a mostra vai existir. Porque todo o resto é consequência do público. Quando você vai conversar com o patrocinador, você fala, não, eu tenho um público, né? Porque a mostra vai deixar de existir. E esse público que a gente estava conversando, assim, acho que sinto um carinho pelo evento, né? Tem pessoas que esperam outubro. Agora,
com essa coisa de redes sociais, né? Eu, pessoalmente, não tenho nada, mas a mostra tem, né? Aí você vê, outubro, melhor mês, olha, tá chegando, o pôster, a vinheta, né? Isso tudo cria uma expectativa, Ativa. né? As pessoas guardam aquele tempo, é muito bacana. E sabe que teve uma época que a gente sempre reconhecia as mesmas pessoas, né? Aqueles assinantes já mais velhinhos e tudo. O pessoal fala assim, será que o público da mostra vai acabar? Me dava um medo, Não vai sabe? renovar esse público? Aí a gente fez uma pesquisa, né? E viu que 30% do público está indo na mostra pela primeira vez. Isso é impressionante. Que legal, sempre tem Impressionante. renovação. Renovação, né? E numa época em que o acesso a filmes facilitou. Tá muito mais fácil assistir a filmes que não são tão... que não seriam tão acessíveis no passado, né? Porque a gente lembra que, pelo menos eu peguei um período da mostra em que alguns filmes eu só conseguiria ter visto na mostra. Era a única chance na vida, né? Então era aquilo de chegar, madrugar para pegar o ingresso na bilheteria, enfim. Porque não teria como ver. E hoje o público continua indo e se renovando, né? Interessante. É interessante. Eu acho, né, eu sempre me pergunto assim, né, como, né, por quê? Né? Hoje está tudo tão acessível. A mostra começou em 71, durante a ditadura, né? Pouca coisa acontecia, não tinha nem DVD, nem videocassete, nada. Por quê? Aí a mostra foi um sucesso imediato, só começou no MASP, mas era uma gota num deserto. Era uma única sala, né? Um deserto de informação, tinha uma carência muito grande da informação. E hoje a gente vive o oposto, mas a gente vive no oceano. É tanta informação e tudo tem o mesmo peso. Então, que a função da mostra ela continua, né? A função da mostra, acho que é a de um amigo, né? Vocês, por exemplo, conversam entre vocês e diz: olha, vai ver esse filme aqui, eu vi, eu gostei, acho que você pode gostar. Então, acho que a mostra ela exerce um pouco essa função. Vira né? um clube social, realmente. A sensação minha é essa, que você conhece pessoas na fila. Você estava falando de paulistano é tímido, a fila de São Paulo pra qualquer coisa, ninguém olha na cara do outro. Na mostra, as pessoas conversam, é uma coisa... Que paulistanos são esses que estão Sempre aqui? tem aquela velhinha que vira, que filme você viu hoje? Então, essas coisas são muito gostosas. Muito gostosa. Depois você né? passa o resto do ano falando, Chico, aquele filme, então, eu vi na mostra. Vira quase que um adjetivo pro filme que você viu na mostra, quer dizer, dá um sentido a mais, como se o filme fosse diferente do que já se visto em outro momento, quer dizer... Fica essa coisa ligada, é tão importante que a mostra acaba se tornando pra gente. Eu acho que me falaram, porque a gente faz agora na abertura, passa todos os pôsteres, né? E falaram assim, nossa, eu me emocionei tanto, porque eu lembro, olha, nesse pôster aconteceu isso, nesse pôster aconteceu isso na minha vida. Então, acho que realmente é um evento que conseguiu, né, ter uma partezinha ali na vida das pessoas, é uma coisa que me emociona muito, né? E quando assim você está no sufoco, fazendo, ali trabalhando muito, você fala assim, nossa, mas para que eu faço isso? Que sentido tem, né? Por que tudo isso, né? Tem algum sentido? Aí você sai, assim, começa, você vê as pessoas. Eu tinha duas senhoras esse ano chegaram para mim e falaram assim, olha, obrigada pela amostra, a gente é muito mais feliz durante a amostra. Nossa, poxa, né? Já valeu um ano de luta, né? É por isso. Lembrei, é por isso. Tem gente que gosta, vamos continuar, né? Renata, quando que você começou a trabalhar na mostra? Há 30 anos, olha. Que esse é ano isso? meu aniversário, Você começou 13ª. Olha, eu comecei na 13ª, não peguei desde o começo, entrei já... Eu morava em Nova York, voltei aquela coisa que você não sabe muito bem o que fazer quando você volta de viagem. Tinha conhecido o Leon um pouco assim rapidamente. Voltei e falei, vou trabalhar na mostra ali, trabalho 3, 4 meses, depois eu vejo o que eu faço. E, pois é, fiquei ali entalada, não saí. Há 30 anos. E no ano seguinte, veja bem, me perguntaram, e aí a mostra vai acontecer, não vai acontecer? Eu falei, claro, vai acontecer, não sei como, mas vai acontecer. E as pessoas, por que você está tranquila? Eu falei, olha, a minha primeira mostra que eu fiz desde o começo foi a do Plano Collor. Nossa. A 14ª mostra. Deve ter sido uma aventura, viu? Então, eu acho assim que a gente, o ser humano tem essa capacidade de
de Se se reinventar. adaptar, se adaptar com o que tem hoje, sabe? Com a realidade que você tem no dia, você tem no momento, né? No ano. E eu acho que essa é um pouquinho a história da mostra, né? Sobre se adaptar a várias realidades nesses 43 anos. Renata, é Cris aqui. E, assim, o cinema mudou nesse período todo, né? E como é que isso se refletiu na mostra? Como é que era fazer a mostra lá atrás, importar as cópias? E hoje, que tem até, assim, realidade virtual, como que mudou, assim? Então, olha, era 35 milímetros, né? A gente fazia mais exercício físico ali, né? É mais pesadinho. Era né? mais pesadinho. Eu sempre tinha uma brincadeira de quem começava a trabalhar, tinha que carregar ali um filme, 5 rolos, né? Era mais ou menos, era de 25 a 35 quilos, né? Você tinha que buscar filme, você tinha que buscar no consulado. Tinha uma grande encrenca que era a alfândega, que muitas vezes eles ficavam... Perdi muitas Você sessões. lembra? Perdi também, perdi. Eu sei Olha, bem o que eu trabalho com isso, eu sei bem o que é isso. Você sabe o que é bem Eu que é sei. isso. Então tinha isso, né? Ficava preso o filme. Eu lembro que uma vez, imagine o Almodóvar na mostra, foi o ano que veio o Almodóvar, Rossi de Palma, Marisa Paredes, um grande ano, assim. E tinha um filme que chamava Leite e Mel, tinha até aquela atriz que fez, a mexicana, e tinha que tirar, não tinha como tirar o filme, tinha que ser o Leon ou eu. Eu falei, deixa, eu vou. Fui para Viracopos, tirei. Aí consegui tirar o filme como produto perecível. E o nome do filme tinha mel no meio. tá. Entendeu? Era um pote de mel. Era essas histórias. Vamos exibir 1 quilo de mel. Saí carregando o filme, Viracopos, pegando o táxi de volta. Então tinha essa aventura da alfândega, né? Que é a questão do 35 milímetros. Hoje facilitou muito, né? Por um lado, porque o filme é um DCP, é pequeno, né? Mas nesse meio tempo, teve uma época que era um pesadelo, que era uma mídia que a gente não sabia que mídia era essa. Que era... começou... é digital, mas não era digital direito, chegava cópias ruins e as salas não estavam equipadas. E quem não sabe, assim, um DCP, ele vem ele precisa de um código, que é um número enorme, para ele abrir naquele projetor. Então, você tem que receber... É a senha, né? É uma senha, mas é cheia, é muitos números. Eu nunca contei quantos, mas são vários. Eu devia ter contado para ver. E se errar um numerinho daquele, não abre, né? Então tem essa tensão hoje em dia, né? De que é isso, o DCP chega, tem tal um verbo novo que chama ingestar agora. É quase um thriller do Olivier Assayas. Esse ano teve uma coisa engraçada. Deu tudo certo, porque depois dessa época de muita tensão do sistema, agora quase sempre funciona tudo muito bem. Eu estava com o Amos Gitaï, que foi homenageado desse ano. Ele tinha 2 filmes seguidos. O primeiro funcionou, o segundo eu cheguei, apresentei, dei o troféu da mostra para ele, sentamos, cadê o filme? Nada. Tava ingestando, tal do ingestar, tá ingestando. E eu falando para ele, não tem 2. E ele foi ficando bravo. Aí eu falei com as pessoas, olha, gente, tem que esperar um pouquinho, tá que ingestar, vocês tenham paciência. Aí o pessoal reclamou, justo hoje. Eu falei assim, então, se tá ruim pra vocês, imagine pra mim que tô aqui do lado dele. Pronto. Aí a sala Desarmou, riu. né? Desarmou. Aí a sala riu. Descontraiu um pouco. Todo mundo riu, esperou direitinho. E o Amos perguntou, o que você falou? Eu contei pra ele, ele parou de ficar bravo também, deu uma melhorada. Se acalmou, né? Todo mundo se acalmou. E a gente recebe por link, né, pra seleção. Antes você tinha que viajar muito mais pra ver os filmes. E hoje a gente recebe por link, mas em compensação recebe mais de 1.500 inscrições. Nossa, caramba. Então você tem que montar uma equipe grande para ver os filmes. Essa equipe faz relatórios, né? Quantas pessoas, mais ou menos? Olha, tem umas 15 pessoas, você tem 1.500 filmes. Daí, o que eu peço, essas pessoas veem os filmes, elas fazem um resumo do filme, pesquisam um pouco e falam sim, não, talvez, quase sim,
Não, quase não. tem uma Dúvida. régua. Tem várias categorias. Pode ser, mas tá difícil. Imagina, Chico, se fosse Michel selecionando, acho que a mostra teria Nossa, 3 filmes. Aí, Chefe falou que você é enjoado. aí não gosta de nada. Mas gosta do Domus Guitar. Mas tem uma Mas ele planilha que adora o funciona Amos muito Guitar. bem organizada, né? Poderia funcionar essas certeza. coisas. E aí tem uma coisa também. Como eu já conheço Os gostos de cada um cada deles. um, eu sei, falei assim, esse só gosta de filme muito cabeçudo. Ele deu uma dúvida aqui, mas é porque é comédia. Eu já sei que ele tem mau humor. Vou dar uma chance pra Eu esse filme vou dar aqui. uma checada nesse. Então, Ah, você tem que dar. boa. Você vai dando uma equilibrada Entendi. na pessoa com o que ela escreve sobre o filme. E daí dou uma olhadinha no sim. E no Então, final por você esse vê lado os ficou mais 300, ok. 400 filmes que vão passar naquele ano. Sim. Todos. Sim, sim. Você assiste todos antes? A todos os que Foi estão na escolhido se você mostra, assistiu. sim, no Tá. final. Porque daí eu dou uma olhada, mesmo que assim. E mesmo os diretores óbvios que você fala, nossa, claro que eu Pedro vou Almodóvar. gostar. Ou o filme que ganhou Sundance, o filme que ganhou San Sebastián. Porque você fala, bom, mesmo que você não goste muito, esse filme ele tem uma importância de estar aqui por isso, né? Você tem várias razões por isso, porque vai escolher aquele filme. E o restante, que é, continuando a pergunta dela, que eu falo muito, né? Continuando a pergunta dela, por exemplo, tudo o que é novo, eu acho, do audiovisual, eu acho que a gente vai incorporando de alguma maneira. Todo mundo fala assim, para mim tudo é cinema. A realidade virtual, a gente a gente tem uma sessão que a gente leva muito a sério de realidade virtual. Já é o segundo ano, e faz uma seleção, né? Eu acho que eles entraram no lugar do curta um pouco. E esse ano a gente fez uma seleção para ir para os céus, que foi muito legal, porque o que eu reparei é que nos céus é muito é para família, né? Muito um público infantil muito grande, e eles amaram a realidade virtual, né? Que é algo que chama deve muito. ter sido Deve ser meio negócio mágico, incrível né? É pra mágico. A gente fez uma equipe móvel de realidade virtual, que ia viajando cada dia, eles estavam num céu diferente, né? E foi o primeiro ano, eu acho que deu certo, foi bacana. Eu acho que isso que é importante, você não pode ter muito preconceito, sabe? Experimentar, né? Tem que experimentar e você fala assim, não, você é purista. Espera, se a gente fosse purista, o cinema ele começou ali nos parques de diversão, né? E eu brinquei até quando me perguntaram, foi no ano da Laurie Anderson, que o Ivan lá da Folha perguntou, mas é cinema? Eu falei assim, é cinema. O realidade virtual ele lembra um pouco, apesar que já me falaram que essa história do irmão Lumière que eu vou contar não é verdade, mas eu acho que é uma história simpática, de qualquer maneira. A gente vai seja tratar como verdade. Já verdade. entrou pra história. Que as pessoas saíram correndo quando a locomotiva sim, é. dos Lumière vieram, porque elas acharam que era de verdade. Já me falaram que essa história é invenção, mas Fake news. Primeiro fake news do mundo. Mas vamos ali, né? Vamos ali. E eu acho que a realidade virtual é um pouquinho isso, né? Então eu acho que a gente tem que incorporar um pouco. Eu acho que uma coisa não vai substituir a outra. Que a gente fez discussões no fórum também sobre linguagem, né? Sobre as fronteiras, né? Do que é cinema, mesmo documentário, ficção, as fronteiras estão cada vez mais tênues também. Que eu acho que também são discussões sobre isso, né? Sobre o que é linguagem. Para mim, tanto faz. Se você vê no seu celular, para mim, continua sendo cinema. E, Renata, eu lembro que você contou, acho que foi numa coletiva da Mostra, que você contou uma história sobre os filmes que chegavam com legenda em outros idiomas e as pessoas corriam pra ver de qualquer jeito, sabe-se lá como entendiam o filme, mas porque era a única chance de assistir. Sim. Era muito comum isso? Era isso. Não tinha, porque não tinha legendagem eletrônica, né? E nem tinha dinheiro. A Mostra não tinha dinheiro. Então, o que eu falo, né, com essa questão, essa discussão de Lei Rouanet, e tudo, o que nesse tempo todo, com os patrocínios, né, depois da Lei Rouanet, então é visível a diferença da mostra, é a acessibilidade. Porque no começo da mostra, realmente era um evento mais de elite. Por quê? Porque você tinha ali, os filmes não eram legendados, ele falado em inglês,
ou com Ou legenda em outros inglês, ou com legenda a legenda em francês. Quando tinha legenda em espanhol, a gente ficava super feliz, que era muito difícil conseguir. E as pessoas ficavam. O que ficou muito na minha memória foi uma sessão do Naked, do Mike Lee, aquele inglês dificílimo, à meia-noite, no Cine Sesc, lotado, com as pessoas sentadas no chão. Naquele tempo a gente punha as pessoas sentadas no chão, hoje não pode mais. Sentei muito no chão. Você viu? sentou muito no chão. A gente não tinha essa consciência do perigo. A gente achando que podia, ficava com dó das pessoas, deixava Deixa entrar. deixa entrar, já não pode. E aí, quando você tem patrocínio, o que acontece? Também existe a possibilidade de legendagem eletrônica, a gente começa a legendar. Aí começou a legendar o primeiro ano 10%, 20%, 30%, até que chegou aos 100%. Hoje ninguém passa pela cabeça de ninguém ir num filme da mostra e não ter legenda em português. Como assim não ter legenda em português? Né? Já é algo que é assumido, mas não era assim. Não era. Barato. E tem algum filme que você viu na mostra, nesses anos todos de trabalhando ou indo, frequentando a mostra, que é tipo o seu filme da mostra, a sua sessão da mostra? Existe isso ou são muitos? Ai, são muitos, né? Aí sabe que eu tenho uma dificuldade com isso? Sabe essas coisas? Ai, os 10 filmes prediletos. Não sai 10, Nossa, não. E daí sai 10 num dia, no outro dia já são outros 10. É difícil pra mim, assim. Eu lembro de coisas, assim, vendo fora. Eu lembro quando eu vi Amores Perros, que era o primeiro filme, né? E eu falei assim, nossa, que... Né, um filme mexicano. Eu lembro que tinha um amigo jornalista, e era em Cannes, e acho que foi na Semana da Crítica, e já estava num cinema longe. Aí eu peguei um ônibus para ver o filme e ele brincava comigo. Eu falei, nossa, o governo do México vai te dar um troféu. Você foi tão longe para ver um filme mexicano, mas era o Amores Perros, né? Então tem isso, né, da origem, né? Tem histórias bonitas. Eu lembro muito do Abbas Kiarostami, né, que era um grande amigo, uma pessoa que virou um amigo seu, mesmo, né? Ele veio o primeiro ano e, imagine, e não pegaram ele no aeroporto. Nossa. E ele veio sozinho, apareceu no escritório, Pegou de um repente pegou com uma mala, coitado, tinha viajado 25 horas e apareceu lá, não ficou bravo, era um ser superior mesmo, não ficou bravo, virou amigo. Aquele era, né? E depois voltou para ser júri, voltou outro ano depois que o Leão morreu, um grande, fora que um artista excepcional, né? Então tem essas figuras que eu lembro muito, A muito filmografia ligado. inteira dele, a partir de determinado momento, passou na mostra, né? Ah, Praticamente. sim, olha, dele, Manuel de Oliveira, mesmo do Amos Guitai, né? A mostra tem esses Manuel de Oliveira, vários filmes a gente viu na Muitos, mostra. nossa. Sim, junto. vários. Porque eu lembro que todo ano tinha um filme dele. É que o velho não parava, né? não parava, e ele chegou a vir, ele gostava muito de vir, ele chegou a vir com quase 100 anos, né? E dançava, era um fenômeno. Eu até né? lembro que teve uma amostra, que agora eu não vou lembrar se foi você que falou, se foi o Leon ainda, falando que, infelizmente, o Manuel Oliveira não ia poder vir porque agora ele não podia mais viajar de avião, que ele tinha sido proibido por pelo médico. E aí ele tá super triste por causa disso. Alguém falou apresentando a sessão, não lembro. E ele mandou um vídeo, né? Acho e ele que foi. tava mesmo chateado no vídeo, né? Lembra dessa? Queria tá aí. Ele já tinha ali quase 100, é verdade. E o Manuel era uma pessoa muito ligada à mostra, né? Isso foi histórico, veio muitas vezes. Mas a mostra tem isso, que quem vem volta, né? A maioria, a Geraldine Chaplin veio um ano com filme e no ano seguinte ela estava no júri, né? Isso também porque a gente precisa de gente pro júri, então a gente sempre Vocês vão convidando, vai né? convidando. Ó, veio, Ou isso é melhor, legal, vamos vocês vão convidar. recrutando, Vai né? recrutando. Deixa eu Você ser fala, bem ufa. simpático, né? Como é que começou a Renata Cinéfila? Um pouquinho antes de mostra aí. Aí, pouquinho antes. Então, eu fiz rádio e TV, né? E aí eu fazia teatro, queria fazer teatro, assim, para ser atriz. Eu até estava comentando com um roteirista, né? Ele falou, eu também queria ser ator, porque eu acho que todo mundo que
que é ligado com o cinema de alguma maneira, já quis ser ator ou atriz alguma vez, mas eu acho que é porque a primeira relação, né, é o que é visível, com o ator, né? Com o ator, aí depois estudei Stanislavski, Brecht, tudo. Aí estreiei uma peça, aí acabou a faculdade. Aí eu fui para Nova York fazer um curso de cinema, fiz cinema e trabalhei na Raiz antes e eu fiz rádio e TV porque achei que eu nunca ia trabalhar com cinema mesmo. Então, era muito difícil naquela época, né? E aí quando eu voltei, caí na mostra. Mas, Renata, nessa época em que você gostava de cinema, queria ser atriz, quais eram os cineastas que te encantavam, os filmes que você gostava de ver? Olha, Kurosawa sempre, Fellini, Truffaut, né? Tanto que a primeira vez que fui a Cannes, eu não acreditei. Eu primeiro fui numa coletiva de imprensa do Kurosawa. Nossa. E tava vazia, você acredita que tava vazia? Absurdo. Por isso que eu falei assim, olha, nunca mais ligo pra essa coisa de sucesso, não sucesso. Porque às vezes tem sucesso umas pessoas tão idiotas. Então, depois que eu vi, Kurosawa era com os Sonhos. Os Ah, Sonhos. sim. Sim, sério? Os Sonhos. Estava o Richard Gere, que era o produtor do filme. E ali eu vi o Kurosawa falando, fiquei encantada, né? Mas já gostava de Fellini, muito. Gostava de western também, né? Gostava há muito tempo, né? Era Uma Vez no Oeste, Era Uma Vez na América. Gostava de Sérgio Leone também. Era já bem eclética. E já. quando eu morava, é curioso esse cinema, né? Quando eu morava em Nova York, né? Quando a gente mora fora tem vários momentos de solidão, né? E o cinema, ele é um grande companheiro. Eu lembro que eu saía do trabalho, via 2 filmes, que eram 2 filmes pelo preço de um, vi muito filme lá, muito filme. Saía do trabalho, via 2 filmes, umas 3 vezes por semana, né? E foi isso. E aí, com a mostra, fui aprendendo ali outros cineastas, Renata, você falou que tem um período longo de seleção de filme para mostra, né? E você acaba vendo uns 300 filmes antes do início da mostra. Uhum. Tem casos de filmes que você não está dando muito por ele, mas já acabam virando fenômeno da mostra? Acabam conquistando o público de uma maneira que você nem esperava? Tem. É surpreendente o público, sabia? Porque às vezes tem uns sucessos de mostra que não fez sucesso em nenhum outro lugar do mundo. Se você lançar comercialmente, talvez não dê tanto sucesso. Mas são sucessos de mostra, mostra, um boca a boca. E tem essa coisa dos grupos também, né? Alguém falou pra alguém, aquilo vai crescendo, né? O filme estoura e tem histórias. Malpertuis na mostra. É um filme que fez sucesso aqui na mostra. Fora do Brasil não fez. Tem o Yossi Stelling também, era um cineasta. Tem esses cineastas que fazem sucesso aqui, né? É curioso, sempre acontece. E é surpreendente que a gente tem essa competição que o público faz uma pré-seleção, né? E quando chega na hora de eu ver a lista, eu falei, nossa, esse filme! Ai, por que não tá aquele? Eu fico triste. Ai, fica aquele de fora. Ano passado teve um caso que eu achei muito típico da mostra, que tá todo mundo já marcando os filmes preferidos, que são obrigatórios, então era a noite que ia ser exibido o filme do Olivier Assayas e na outra sala e tal. Até que alguém viu o Amanda. Nossa. E aí a primeira pessoa que viu já colocou no Facebook 5 estrelas, aí o outro já viu, No dia seguinte todo mundo já tinha visto e era o filme que ninguém podia perder da mostra. Acho que é um fenômeno interessante que a gente vê muito acontecer na mostra. Muito, mas é isso. São das comunidades que conversam, que a gente não tem a menor responsabilidade, né, sobre isso. E que eu acho maravilhoso, porque acontece. Agora, meu filho tá nos grupos desse, que eu não tô, que ele tá, ele falou assim, nossa, estão votando até qual que é o pior comercial dos patrocinadores. Que votavam os piores filmes, eu já sabia que tinha até que se reuniam para votar nos piores filmes. Agora, o pior comercial, acho que foi. Eu acho que eu tenho um pior, só não vou falar porque ele tá patrocinando a mostra aí, eu quero que continue. Por educação, a gente não vai falar. Bom ou ruim, eu quero que isso continue. Exatamente. Por favor, gente, tem que agradar os patrocinadores. Com certeza. Não existe mostra. Você acha que uma das partes mais fundamentais da mostra é conseguir os patrocinadores? É.
Eu acho que é o... Acaba até ficando de lado, porque todo mundo tá preocupado com os filmes, né? E sem patrocinadores. Assim, não, sem patrocinadores Não não, tem nada, acontece, né? porque é isso, né? E é evidente, assim, quando você tem a Lei Rouanet, o salto que a mostra dá em relação principalmente a acesso. Porque antes a mostra, o ingresso dela subia, a mostra subia o preço do ingresso no cinema. Agora, o preço da mostra é mais barato do que cinema. A Bem mais gente tem barato. pacotes especiais, né? Tem a credencial que é só vespertina, credencial especial, segunda a sexta, que o ingresso sai baratíssimo. Então, fora isso, esse ano foi o 10º ano que a gente faz o filme Mudo com Orquestra no Parque Ibirapuera, no Auditório Ibirapuera, com a virado, né, com o palco virado para o parque. Piquenique, quase. Um piquenique, é maravilhoso. Esse ano que não choveu, graças a Deus. Né? Mas até quando chove é maravilhoso. É maravilhoso. O gabinete do Dr. Caligari estava muito cheio, com orquestra. As pessoas adoram. Agora, é um evento caríssimo, né? Mas é um evento completamente gratuito, né, para o público. Então, tudo isso é possível graças aos patrocínios. E o patrocínio só tem sentido, né, principalmente se for patrocínio público, se ele for revertido para a sociedade. E eu acho que é o que aconteceu, o que a mostra tem feito. Toda a vantagem que a gente tem, a gente passa para o público, né, de acesso, e isso tem sido feito, né? E essas sessões geralmente é a que eu mais gosto de fazer, essa do parque, a do céu, né, a do Vão Livre do MASP, que é gratuita também, né, que é um lugar icônico da cidade também, bacana. Eu fui naquela que a Maria Gabriela fez a narração do filme do Guy Madison. Você Nossa, foi? Aquilo foi incrível. Aquilo foi incrível. Incrível, né? Que tinha sonoplastia ao vivo. Muito legal, né? Muito legal. Foi inesquecível, assim. Não, inesquecível. E são coisas que, se você tivesse que cobrar o que ela custa no ingresso, seriam ingressos muito, muito caros, sabe? Proibitivos. Então, é isso. O patrocínio, ele reverte para o público. E só tem sentido se reverter para o público. Senão não tem sentido mesmo. Então, sou muito grata. E os patrocinadores da mostra, eles continuam muitos anos, né? E tenho uma relação com eles, até de amizade mesmo, assim, de gratidão. Não tem que esconder o patrocinador, não. É uma parceria, tem que eu acho que tem que mostrar mesmo. Tem que ter orgulho, né, que eles estão ali. Eu acho que né, são de muitos anos, né? E confiança, pensa bem. Eu vou lá pedir um patrocínio, ele não sabe o que a gente vai fazer no ano. Ele não sabe. Não é que eu chego assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não sabe. Esse patrocínio, algo que eles não sabem o que vai acontecer. Vai exibir filmes. Esse patrocínio é uma relação de confiança, né? Eles têm uma relação de confiança na mostra. E até o público tem. Essa relação de confiança. A gente compra o pacote de ingressos sem saber quais são os filmes, sem saber quais são os filmes. Então, também fico muito orgulhosa dessa relação de confiança, né? De ter a confiança das pessoas. É muito bacana. Legal. Ô, Renata, quando acaba uma mostra, aí você tira 10 meses de férias, aí depois 2 meses trabalha que nem louca, ou é como uma escola de samba que acaba o carnaval, começa semana seguinte, tem que começar a pensar na próxima mostra? Então, a gente tá ainda fechando essa, né? Como eu te falei. É como se tivesse acabado para vocês fechando, a gente fazer relatório, prestação de conta, relatório para os patrocinadores de tudo que aconteceu, porque você quer que eles continuem patrocinando no ano que vem. Tem que ter confiança. Tem que ter confiança. Então, olha, a gente fez isso, né? Tudo tem esses relatórios. Tem muita coisa que a gente coloca no site ainda. O fórum, as mesas do fórum. A gente teve um podcast também na mostra esse ano. Eu ouvi todos. Você ouviu? Ai, que legal, eu não ouvi nenhum. Que absurdo. Inclusive, filmes da minha vida. Eu não ouvi nenhum. Então, aí a gente ainda vai colocar alguns depoimentos que foram desse ano, que aos poucos, né? Então, tem um trabalho que continue, sim. A gente já pensa na próxima mostra com muita aflição, na verdade, porque ainda mais essa mostra que foi forte, você fala, ai meu Deus, tudo o de ano novo. que vem.
Não, é um pouquinho quase igual o carnaval, sim. Você tem que pensar, tem coisas que não dão certo para um ano, você já pensa em transferir para o próximo, tem isso. Renata, a mostra já sobreviveu a vários momentos políticos muito complicados do Brasil, né? Teve algum momento que para você foi o mais dramático ou é esse que a gente está vivendo? Olha, eu acho que é esse. Eu já falei isso, né? Eu acho que isso já melhorou, né? Eu senti isso durante a eleição do ano passado, porque você acredita que você está colaborando com a sociedade, né? E não explorando a sociedade. E foi a primeira vez, porque é difícil você não ter dinheiro, você tem que trabalhar muito, varar à noite, às vezes tendo que fazer as coisas, mas quando você vê que tem pessoas que acreditam com esse evento, que tem 43 anos, que ele, ao invés de colaborar com a sociedade, ele explora essa própria sociedade, para mim foi muito chocante, foi muito triste, eu achei muito triste. E até falei assim, eu acho que isso se deu assim com quase uma campanha de pessoas que acham que a cultura é contra a sociedade, né? E isso ela é porque desconhece assim que o cinema ele é conflito. O cinema, um romance, ele precisa de conflito. Isso já o Gabriel Figueroa falava quando veio para a mostra, ele precisa de conflito. Então o cinema, ele nunca vai ser uma peça de propaganda do país. Isso em qualquer cinematografia do mundo inteiro. Ela não vai ficar falando só bem do país, né? Ela vai falar dos conflitos desse país, dos problemas desse país, dos conflitos entre as pessoas. Então começa essa ilusão de que o cinema brasileiro fala mal do Brasil, ou a cultura fala mal, mas isso é no mundo inteiro. Isso faz, ou a crítica, isso não é para destruir, é você ser contra algo, é você ser a favor, né? Que você está querendo minimizar aquele conflito, aquele problema. E eu acho que disseminou um pouco a ignorância, né? Com um objetivo, acho que teve gente que disseminou a ignorância com ingenuidade, e teve gente que foi mal intencionado mesmo, né? Que era uma campanha que continua tendo. Agora, acabei de ler uma notícia, o que era que... Eu esqueci. Do cara da Funarte. Isso. Acabei de ler, vindo pra cá, antes de vir pra cá. Eu queria ter deslido essa notícia. E você fala assim, como é possível? Foram procurar no hospício essas pessoas. Exato. Todas, né? É. No porão do hospício. No porão do hospício. Me perdoe quem tá no hospício. Agora, porque comparação. é uma coisa assim, eu acho que tem uma confusão entre opinião, né? Você pode acreditar ou não acreditar em Deus. Você pode acreditar, você é católico, você é judeu, eu acredito nisso. Isso é normal. O dogma, ele faz parte da religião. Ele cabe acreditar ou não acreditar. Agora, não existe acreditar ou não acreditar que a Terra é plana. Isso é ciência, né? Então estão confundindo. Não, isso é diversidade, isso tem que respeitar a opinião. Não. Você está disseminando a mentira. Isso não tem que ser respeitado. Isso tem que ter um jeito. Não é. Isso está deseducando algumas coisas estão deseducando as pessoas. Fatos são fatos, né? Não deveria se fato, discutir, né? Não é dogma, ele só serve para a religião. E a religião não tem nada que ver com a política, né? E Renata, eu acho que tem um momento difícil. A gente está vivendo um momento muito difícil. Sim. E como a mostra se coloca nesse momento? Tem um desejo de responder tudo isso, ou a simples existência da mostra já é uma resposta? Olha, esse ano, o que eu tentei fazer, né? Duas coisas. Teve gente que ficou surpreso com o pôster da Nina. Eu falei, olha, o que eu tenho vontade desse ano, eu acho que começou a se aceitar coisas que são inaceitáveis, né? Uma agressividade, uma falta, até falta de educação mesmo, né? De um desrespeito. E eu tinha vontade de fazer uma coisa leve, com alegria, delicadeza, né? Mas ao mesmo tempo, quando eu fui conversar com a Nina, o que você falou? Eu queria uma coisa de natureza muito forte, né? E ela pôs essa árvore, e eu até brincava, não é a mãe natureza, é a menina natureza, sabe?
Então eu prefiro a questão do cinema brasileiro nesse ano da mostra. A mostra, nem o número foi muito maior do que é todo ano. Mas esse ano a gente decidiu colocar o cinema brasileiro em locais que tivessem muita visibilidade. Então você tem a Abertura, que era um filme do Assayas, de um cineasta francês, mais produzido por um brasileiro, o encerramento com o filme do Fernando Meirelles, Os Dois Papas, que é uma produção aí da Netflix, mas dirigida por um brasileiro. E no Municipal, que era o primeiro ano que ia ter, eu falei assim, vou fazer um recorte com filmes brasileiros que levaram o nome do Brasil para fora, né, que tiveram quase uma função diplomática, né, já que o nosso corpo diplomático anda tão mal, né, então, e o cinema, pelo contrário, teve essa função diplomática Como nunca muito esse forte. ano, né? Como Já nunca. de prêmios que ganhou. Impressionante, né? Prêmios. E aí, numa entrevista, me perguntaram, o que você fez? Foi um contra-ataque? Eu falei assim, não foi um contra-ataque, foi um diálogo que a gente está aprendendo. Isso que é um diálogo, não é atacar. Se discordar de alguém não é um ataque, é um diálogo, é um argumento. Estão falando, não, olha, o cinema brasileiro não serve, é dispensável. E eu não falei isso, mas eu mostrei, olha, o cinema brasileiro tem essa função também, que é levar o nome do Brasil para fora, né? Então eu acho que a função da mostra é essa, ver o que está ocorrendo. Eu acho que até politicamente, porque tem algo de jornalístico na mostra, sim, de você dar a questão do meio ambiente, vou fazer algo forte também, de você dar respostas, né? Mas nunca é como essa entrevista me perguntou se é um contra-ataque. Não é um contra-ataque, é um diálogo. Entendi. E a gente fala muito aqui no podcast sobre filmes recentes que parece que passam uma sensação de mal-estar político, né? Então, são vários. Esse ano a gente falou sobre vários filmes que trouxeram Parasita, Bacurau, Nós, Parasita, a lista é Bacurau, gigante. Nós, vários. Sinônimos. E na mostra, eu fiquei com a sensação esse ano, e acho que no ano passado também, de eu saía da sessão e parecia que o filme estava falando sobre a minha vida naquele momento, nesse país, e algo muito específico. E vários filmes, com vários filmes. Isso você vê como uma coincidência, porque o mundo todo tá nessa situação de conflito de classe, problemas econômicos e tudo mais, ou tem um viés na seleção dos filmes? Eu acho que os dois, acho que as duas coisas juntas. Acho que tem um viés, mas eu acho que é o que está acontecendo no mundo todo, né? É essa grande questão, né, com a desigualdade, que ela está aumentando ao invés de diminuir, né? Mesmo que as riquezas aumentem, ela é a grande discussão hoje, né? Que é o Parasita, né? É porque o Parasita tem sucesso, tem um sucesso no mundo inteiro, né? É o filme estrangeiro mais visto nos Estados Unidos, Na história, na França. Então, eu acho que é uma questão no mundo todo. Mesmo os Estados Unidos, um país riquíssimo, mas a desigualdade aumenta, né? Como é que nos Estados Unidos, um país tão rico, tem gente morando na rua? Não tem sentido isso, né? E com essa grande discussão, né? Que modelos econômicos? Está faltando essa discussão. A gente está vivendo uma discussão ainda dos anos 50, que fica falando de direita e esquerda, com medo de comunismo, umas questões, e parece que a gente está vivendo na Guerra Fria. Quantas questões são outras, nem né? existem mais já quase. Nem existem mais. Onde estão esses economistas, né, que têm que propor modelos novos, porque o mundo não vai suportar essa desigualdade, né? E isso você vê refletido nos filmes. Essas duas questões, a questão da desigualdade, que só aumenta o calabouço, e a questão do meio ambiente. São questões que não tem, de extrema urgência, e não tem como você evitar essas discussões. Era sobre isso, de uma maneira adulta e profunda, que o Brasil devia estar discutindo, né? E a gente está parecendo que está no pré-primário, com umas discussões de um nível que, sabe, de um nível muito, muito infantil, né? Nossa, bota isso no papel que eu preciso assinar. Verdade, porque assim, pareceu que a gente voltou muitas casas no jogo, foi pro começo do jogo, a gente já tava no final, quase ganhando, vamos dizer assim, e agora tá discutindo coisas que, tipo assim, como a gente vai dar o primeiro passo, é por aqui ou é por ali, sabe? É muito...
problemático. Tendo que ensinar que é só um filme, ou que, né, e que é bom ver pontos de vista diferentes. Parece que você tá voltando lá no comecinho da discussão sobre a arte e tudo mais. E né? tudo mais. Não sei se desanima um pouco. Desanima. Né? É angustiante, né? É. E eu acho que o cinema, ele reflete isso. Né? Eu acho que tem um trabalho, ele reflete o que a gente está vivendo, né? De maneira diferente, mas ele reflete. Então a gente sai do cinema até numa comédia, né? A gente está citando aqui o Parasita, você vê ali, tem humor, tem suspense, ele conseguiu. O sucesso dele é que ele misturou vários gêneros todos num só, né? E que as Mas pessoas que se falou- identificam, né, eu acho. Se veem ali. Podia de ser alguma passado maneira. na Rua Augusta, né? Parasita. Poderia ser passado, né? Mas você fala o quê? Sobre a desigualdade. Né? Que é universal, né? Que é universal, né? E ali tem o populismo maluco, achando que vai conseguir resolver no mundo, Hungria, vários outros lugares, né? E essa questão de estão querendo reescrever história, né? Ah, isso então é o, Exato. Então o cúmulo dos cúmulos, né? isso é importante, assim, o cinema, né? Tá ali, tá presente para a gente contar outras histórias, mas falando a verdade, mesmo que seja uma ficção, né? Você tem algumas. Mudando de assunto, né? Tentando dar uma diversificar. Você tem uma cinematografia de um país específico atual que tá chamando mais atenção? Porque a gente já teve um momento cinema coreano, quer dizer, voltou, né? Um cinema romeno, um cinema, enfim. Tem alguma brasileiro? Iraniano. Foi um ano de cinema brasileiro, eu acho, foi. né? Foi um ano muito forte de cinema brasileiro. O cinema coreano, a gente fez um foco na Coreia há 3, 4 anos, talvez? 5 anos, por aí. um pouco mais, né? Já até uns filmes antigos, eu vi A Empregada. Veio o Park eu vi Chan-wook, também. lembra? E já dava, porque a forma política como o país encampou o cinema, né? Porque a gente teve até um encontro, então, a gente trouxe muita gente da Coreia, de produtores, gente do governo, porque é um case interessante, é um país pequeno que ele deu muita ênfase à educação. Era um país muito atrasado, deu muita ênfase à educação. Agora a educação está lá em cima, né? E deu muita ênfase nas artes e no cinema, né? E isso a gente trouxe há 5, 6 anos atrás. Era uma fórmula que ia estourar, né? Olha o K-pop aí agora, né? Foi estourando. Você viu? Foi estourando isso ali há 5 anos, né? O cinema brasileiro também está estourando hoje porque a gente tem uma divisão com o público que tem que resolver ainda. Impressionante né? como o público ainda não abraçou, né? Não abraçou e ainda a gente teve essa campanha contra, né? Mas acho que tem muitas questões ali. Eu acho que tem o preço do ingresso do cinema, que a gente tem que ser. O cinema é caro porque eles usam um lugar, né? Ele tem um lugar que se tiver uma loja vai ganhar mais, né? Custa Como um aluguel fechar- X que tem que ser pago. Como né? fechar essa conta, né? Porque o ingresso, o cinema é hábito, né? É hábito. Agora, se a pessoa tem dinheiro para ir em 1, 2 filmes, ela acaba optando pelo que é certo, né? Então eu vou lá ver esse filme de super-herói que eu tenho certeza que eu vou gostar, porque é igual a todos os outros e eu não vou arriscar ali E no vou ter cinema assunto com brasileiro. meus amigos depois. Então eu acho que tem essa questão. Agora, você falou, teve a onda do cinema iraniano, né? O cinema iraniano na mostra esse ano me surpreendeu muito. Teve um filme que foi o grande sucesso do Irã esse ano, que é 1.6. Não sei se vocês chegaram a ver esse filme da mostra. Eu vi. Você viu? Não é interessante? Você não ficou É surpresa aquele também? na cadeia? Na cadeia. Parecia com uma separação crack na cadeia. na cadeia, né? Sobre o crack, aquelas cenas da cracolândia deles, dentro daqueles tubos, eu achei impressionante aquilo. Falo de Gente, droga. eu não vi esse filme. Não vi. Cracolândia, Irã na cadeia. Cracolândia dentro de um tubo no Irã, na cadeia. Quero A gente tem que ver. Nossa, você como vai ver Não, esse filme? a Renata viu 300 filmes e tá indicando um que a gente não viu, Chico. Olha que absurdo. Caramba, eu vi Logo tanto você, filme esse Chico. ano. Eu vi muito filme esse ano. Não, mas pela surpresa que eles estão, né? Num país que tem
N problemas de políticos ali, eles conseguiram abordar a questão da droga, de como enfrentar a droga, e é isso, parecia separação, Parecia com aquela separação, as densidade, discussões dentro da com aquela cadeia. densidade. É o que, até você tá vendo esse filme, né? Que chocada, mas já tinha ganhado muito prêmio no Irã, e era o box office do Irã do ano. Eu fui ver o filme seguinte, da mesma produtora. E o que eles fizeram? Eles usaram a mesma locação, a cadeia desativada, e fizeram um filme de época, da época do Shah. Olha. Com o mesmo elenco. E o filme era bom também. Foram do crack pro chá e tudo bem. Na época do Shah, o filme dos anos 50, a época de época. E com os mesmos atores ótimos, que também tinham tema ousado, que era o diretor da cadeia, que ia ser transferido, ia ganhar uma promoção, e a cadeia ia ser desativada, e some um preso. E na hora de mudar os presos de um lugar para o outro, aquele cara some. Some um preso, ninguém sabe, também é tudo isso, entrega, não entrega, tem assistente social. E aí você fala, olha o que é a criatividade, né? Você tem essa produtora, ela tem uma locação, né? E ela faz 2 filmes completamente diferentes. Vamos aproveitar o elenco que está aqui, essa locação. E a locação é incrível, né? Então, isso me chamou a atenção esse ano, que o cinema iraniano está indo para outras direções também, né? Tem o cinema nórdico, que eu gosto muito. Acho Você é que sempre fã de forte. cinema nórdico, eu vi você falando disso. Eu sempre gosto. Tem um gosto pessoal também, né? Tem um gosto pessoal. Eu acho que é por causa da social-democracia deles. Pode ser. A verdadeira social-democracia. A verdadeira social-democracia. Tinha bastante filme dinamarquês, né, nessa mostra, né? Tinha. Teve uma coisa direcionada pra isso ou não? Foi... Não, foi. Vai sendo. É dinamarquês, pô? Não. Olha aí, eu nunca fui pra Dinamarca, viu? Nada especial. Por isso que eu vi tanto filme Ir, dinamarquês. mas nunca fui, viu? Por isso aquela defesa do Lars von Trier, né, aquele ano. Aquela defesa do Lars von Trier era... É porque eu acho que estava muito no... Tinham cancelado o Lars von Trier, era Tinham isso. Tinham cancelado. Né? E por que eu fiz a defesa do Lars von Trier? Porque eu acho que uma obra, um filme, é um trabalho coletivo, né? E eu acho que as pessoas estão numa função, elas são o investigador, o policial, o juiz e o executor. Então, uma pessoa, você está no direito de julgar aquela pessoa. Eu não gosto muito dessa onda de linchamentos, né? Eu também fiz uma defesa também do filme do Diário, né? Que a distribuidora não me ofereceu o filme do Diário. Eu teria apresentado também, viu? Eu acho absurdo. Agora. Eu acho ruim quando não querem que a gente veja o filme, né? Deixa a gente ver o filme. Deixa ver o filme, você pode falar mal, você pode fazer o que quiser. Você pode ver o filme e falar um filme misógino, né? É um filme misógino, eu acho esse cara misógino, mas ele é um super diretor, hein? É assim. Eu acho um problema. E é isso. Tem filmes do Lars von Trier que eu não gosto, adoro outros. Agora é um super autor, gente. Não dá pra discutir. Mas tem uma onda muito recente de redes sociais, principalmente. Embora você não tenha tanto acesso, você não gosta tanto de ter acesso a redes sociais. Olha, eu tentei ter, mas eu abri um Facebook e fechei. Logo em seguida. Achei que eu não ia conseguir. Não é pra mim isso aí. Até com o grupo de WhatsApp eu tenho problema. Mas aí verdade. Mas tem uma onda em redes sociais de linchar e cancelar diariamente diretores, artistas e tal. Pra você deve ser até difícil entender, né? Dirigindo uma mostra que sempre foi tão aberta a tudo, né? A todo tipo, até dos filmes mais provocativos. Eu vi filmes na mostra que foram talvez os filmes que mais me surpreenderam, que eu saí da sessão pensando, gente, eu não imaginava ter visto esse filme aqui. E então pra você deve ser, não sei, deve ser desconfortável. Eu acho que o festival, ele tem esse papel de provocar também. Ser plural, né? Então eu tava achando que tava essa onda
Por isso que eu fiz homenagem ao Lars von Trier mesmo. Não era uma homenagem, era uma retrospectiva. Era uma, né? Então tinha o filme novo dele, fiz questão de passar. Ele é um super diretor. Agora, ele tem problemas, né? Ele tem problemas emocionais, ele tem depressão, já falou. E quantos artistas não têm e não colocam isso no filme? E às vezes até isso colabora com a obra deles. Agora, eu não gosto do linchamento. Né? Eu sempre sou um pouquinho advogada do diabo, eu não gosto do linchamento, de você simplesmente anular uma pessoa por uma coisa ruim que ela fez. Né? Você O fala que assim, talvez tenha feito, o que é pior ainda, né? que talvez, no caso do Woody Allen, talvez tenha feito. E eu acho que nós somos seres muito complexos. Né? A gente tem tem situações que trazem o pior da gente. Uma situação que traz o pior da gente é ter poder. A gente tem vários exemplos disso, que podia ser algo bom, mas que eu acho que traz o pior das pessoas. É a pessoa se sentir com o poder. Brasil 2019. Né? Então, eu acho que essa coisa do linchamento não é comigo. Essa foi a resposta da mostra naquele ano. E eu até falei na coletiva, se a Amazon deixasse, eu apresentaria o filme do Woody Allen também. As pessoas ficaram chocadas, né? Eu acho que é porque eu sou mulher que eu me senti no direito de fazer isso, né? Eu acho que talvez se eu fosse homem, teria tido um pouco mais de dificuldade naquele momento, mas... E eu acho que faz parte também. O Leon ficava muito ofendido quando alguém não gostava de um filme da mostra. Não me perturba nem um pouco. Ele ficava ofendido? Ficava de mal. mas tinha que gostar dos 300 filmes? Tinha. Ai, se alguém... Tinha jornalista amigo que ele nem falava se falasse mal de um filme. Como é que foi tocar a mostra depois que o Leon morreu? Então, né, foi duro, né? O câncer do Leon, na verdade, ele teve 8 anos antes, né, dele morrer. Ele teve melanoma, já com uma micrometástase, e não foi, então, já teve anos antes, né, de se tornar público, que ele estava muito doente, já teve anos anteriores que a gente Conviveu com essa tensão, conviveu com isso. E a gente trabalhava muito junto, claro, até porque o Leon começou a mostra, um pouquinho por causa do machismo também, tendiam a diminuir a minha figura e aumentar do Leon, era sempre isso. Às vezes falava pra mim, o Leon falou isso, eu falei, não foi o Leon, fui eu. Então tinha, mas a gente tinha uma relação agora. O ano que ele ficou doente foi muito difícil, né? Mas a gente já estava preparada para isso, teve muita ajuda de muitas pessoas, né? Trabalhava do hospital, né? E o ano seguinte foi um ano ali de dúvida, né? Que as pessoas tinham muita dúvida se eu ia fazer ou não, né? Você ficou com dúvida também? Imagina, eu já fazia isso há tanta vez. Então, Renato, mas te incomodou essa desconfiança de que talvez você não conseguisse fazer? Você já fazia aquilo tanto tempo. Me incomodou, mas você sabe que assim, quando eu tenho raiva, eu tento focar ela pro lado canalizar pro lado bom. Eu falei, eu sou quase... Aí eu quase pra potência. Sabe quando você chegar pra uma criança e falar assim, duvido. Aí a criança fala, a criança vai e faz. Eu tenho quase a reação infantil, se falam pra mim. Aí eu duvido. Eu falei, foi uma mostra maravilhosa. Teve a exposição do Tarkovsky, né? Foi maravilhoso. Foi incrível, com livro, né? Foi linda. E o Kalil até falou pra mim, você escolheu o Tarkovsky porque ele é o cineasta mais metafísico que existe, né? Você tá pensando morte, essas coisas. E foi uma mostra muito forte, só que o que acontece, assim, uma morte, ela é como um grande terremoto, né, na estrutura ali do escritório, sua volta, da né? minha volta, né? Então não era eu só que estava perturbada, todo mundo. Eu lembro que tinha dias que vinha gente chorar, vinha um chorando na minha sala, depois outro chorando. Eu falei, gente, eu que sou viúva, e vocês não param de chorar, não é possível. Colabora comigo. Poxa, eu que sou viúva. E aí ajuda. disputa pro poder, né? E as pessoas tinham essa fantasia de que ou viria alguém de fora,
Vamos contratar alguém para Sério? De fora, organizar. preferencialmente um homem. Ai. Várias pessoas me falaram de nomes, Que horror. alguns se candidataram, todos homens. E, Caramba, eu não sabia disso, não. e aí eu falava assim, olha, é o seguinte, eu vou continuar fazendo com a minha equipe. Né, a gente só vai ter que descobrir, falei com a equipe, as pessoas já trabalhavam há anos, eu falei, a gente só vai ter que descobrir um novo jeito de trabalhar, né? Então depois do terremoto, a terra vai se acomodando, a gente vai descobrindo novas maneiras de trabalhar, né? E só foi um problema que eu quis fazer tanto nesse ano para provar que a amostra ficou no vermelho. Aí foi terrível. Eu falei, nunca mais vou ficar no vermelho. Perdeu o juízo financeiro. Aí, tá vendo? Foi vaidade. Também foi uma lição pra mim. Eu quis fazer tanto sem condições que a amostra ficou no vermelho. Renata, hoje você ainda sente alguma resistência por ser uma mulher na liderança de um produto tão grande? Não, acho que hoje não mais. E também as pessoas que têm, elas não têm mais coragem de falar, né? A amostra tá aí, né? Vai falar o quê, né? A amostra tá aí, né? Não, mas mesmo depois do Leon, né? As pessoas falam, ai, mas você teve escola, não sei o quê. Eu falava, você sabe que eu trabalho com um médium do meu lado, com um Leon encarnado. Porque é ele que faz tudo. Porque as pessoas falavam comigo ainda como se o Leon estivesse fazendo. Falar, esse médium é bom, Porque você vai Chico fazer Xavier o quê? que nada, né? Você vai fazer o quê? Eu tenho um pouco isso, assim, essa... Tirar na esportiva um pouco essas coisas. Eu acho que essa coisa do confronto com uma agressividade, ela não funciona muito bem, sabe? Eu acho Nunca que é bem recebida pelo outro. nunca, Não e eu consegue acho que criar não, reflexão no outro. não tem mudança. É? Não tem mudança, né? Eu acho que a gente tem que tentar abordar essas coisas de uma maneira que o outro tenha uma saída digna. Não só no confronto. E falando em mudança, tecnologia, hoje uma discussão grande é sobre o avanço do streaming, principalmente Netflix, que está em todo canto. A discussão agora é se o Oscar do ano que vem vai ser disputado Netflix contra outro filme da Netflix e qual deles vai ganhar. E a mostra já exibe os filmes da Netflix aparentemente sem problema algum. Como você vê isso? Existe uma consciência nenhuma. Olha, existe uma polêmica? Não, existe essa polêmica. O que eu acho? Eu acho assim, vamos pegar... Eu acho que o Roma é um exemplo mais evidente. O Roma era um filme que o Cuarón queria fazer há anos. É um filme em preto e branco, passado no México, falado em espanhol, sobre uma empregada doméstica, índia. Ele não conseguiu financiamento para essa história que ele queria contar. Ninguém queria produzir esse filme. A Netflix quis produzir o filme. Então, o filme existe igual pela Netflix. O que eu acho que acontece, né? Eu até entendo os exibidores com a questão da janela, que eles acham que isso mata o filme. Gente, eu fui ver o Irlandês na sala lotada. Lotado no Belas Lotada. O que eu acho? Eu acho que o importante para a sobrevivência, de qualquer coisa, de qualquer negócio, que seja qual seja o seu negócio, é você observar a realidade, tá? Hoje, essa janela é impossível que eles querem. Por quê? Porque ali, você vai no Espaço Itaú da Augusta, tem os piratas na frente, tem uns piratas que fazem com o selo da mostra. Sai a lista da mostra, eles põem o selo do ano. Isso já há uns 8 anos. Eu até fui conversar com eles, falei para um, assim, olha, vocês não podem, vão achar que a mostra tá pirateando os filmes, ninguém vai mais querer mandar filme pra mostra. Aí veio um cara, ficou bravo, veio 3 falar comigo, falou assim, não, mas a gente tá fazendo propaganda da mostra. Sabe, então... loucura. Gente, e ele tá... É o osso mordendo o cachorro, gente. E eles estão ali na frente do espaço. Dureza. Entendeu? Indo lá usar o banheiro. Tem um que sai, lava o cabelo ali e sai pra vender. Eu Não falo sabia. entendeu? Então, você eu tenho os outros, né? Eu proíbo meus filhos de baixar filme, eu falo de ser pirata, eu falo, eu trabalho com isso, não pode. Não me venha com Mas isso. o meu filho mais cinéfilo vira e mexe. Ai, eu não achei nenhum lugar. Sabe? Então, eu assim, não adianta você criar essa janela enorme se o filme tá ali. Então, o que eu acho?
Eu já fui exibidora, né? A vender a Sociedade, na época que o Leon estava doente e tal. Mas se eu tivesse, eu ia passar todos os filmes da Netflix. Sem problema nenhum, porque quem é cinéfilo vai correndo. Por que tem público na mostra? O público tem na mostra porque as pessoas querem se encontrar. Você encontrou sua namorada, o outro encontrou um amigo. Porque as pessoas, o ser humano é sociável. E agora? Essa discussão tem que ver a realidade. Vamos achar um meio termo dessa janela. Não adianta você ter essa ilusão. Aí os estúdios, então, se o Oscar tá Netflix com Netflix, olha que filme que a Netflix produziu. Será que o estúdio também não tem que se arriscar um pouquinho mais? Eu acho que a gente vai ter, mas o cinema, como cinema, ele sempre vai existir. A Netflix veio pra somar, né? Eu acho, gente. É gosto E a Netflix e todos os outros, né? E todos os outros. Então, Amazon. que faça Amazon. E que tem filme, né? Vocês, como cinéfilos, vocês querem ver o filme, né? Sim, isso, exatamente. É isso, resumiu. E essa história sua com os vendedores piratas renderia um filme maravilhoso. Você sabe que eu tava Comédia. quase entrando numa briga. Aí veio a Tuna do X, sabe? Salva, Tuna. Aí me salvou, falou assim, Renatinha, não briga! Aí me puxou, porque a briga tava ficando pesada ali. Ah, Tuna, querida. É uma santa mesmo, tá vendo? Fantástico. Mas agora, você deu uma informação que você assistiu o Irlandês. Eu quero saber o que você achou do Irlandês. Primeiro assim, Marvel ou Martin? Martin, E o que você achou do Irlandês? O Martin. Olha, eu adorei. Eu acho que é um grande, grande filme, né? Não sei, você vê ali o Robert De Niro, Nossa. ó, o Pacino, né? O Joe Pesci batia meu coração. Joe toda vez. Pesci, né? Gente, eu fui no cinema ali. Fui no cinema, tava lotado. A gente viu no cinema. E tava até, tinha uma reunião lá perto da Paulista, eu passei, ela falou, ai, tá lotado. Ai, mas acho que tem uma desistência, aí eu consegui entrar. Então eu falei assim, gente, qual que é o problema, né? A sala tá lotando, eu acho que tá faltando eles pensarem nessa nova realidade. Não vai deixar de existir se a gente fechar o olho. Tem que se comunicar mais, né? Oi? Tem que se comunicar mais, né? Tem que se comunicar mais, tem que achar um modelo para. É uma realidade que veio para ficar. Não tem como mudar. E a mostra começou também com essa coisa do streaming durante a mostra, né? E depois da mostra também. Vocês fazem uma seleção e no disponibilizam SPCine, né? Na no SPCine. site. SPplay, né? SPplay, que é o Você site. sabe que a gente começou. Vocês conhecem esse site Mubi? Sim. Antes de chamar Mubi, ele chamava The Authors. Authors, Lembra? isso, The é. Authors. A gente começou, era a Rengame Panaí que fazia, junto com... No primeiro, segundo ano deles, era uma amiga, ela tem a Celluloid Filmes, ela era sócia. Aí eu falei, não, vamos fazer uma mostra online? E a gente fez com poucos filmes... E aí ela perguntou, mas como a gente vai fazer essa questão? Eu falei, vamos pensar que é uma sala de 500 lugares. Vai ter 500 views, acabou, você fecha. Aí fez. E você sabe que quando esse ano que a gente fez, que foi, 15 anos atrás, não fez sucesso nenhum, né? Porque ninguém via filme Ninguém na tinha época. talvez internet pra poder ver os Não filmes. tinha. Então agora acho que tá indo melhor, porque naquela época não tinha mesmo. Mas olha, mesmo naquela... Mas tinha que experimentar, como Então, mesmo falamos agora há naquela pouco. época, a gente não foi refratário. Vamos ver. É um jeito do cara que tá lá em Natal ver a mostra. Uhum. Né? Era igual quando tinha o programa da mostra na TV Cultura. Nossa, o que recebia de e-mail do Brasil inteiro, de lugares, sabe, que nem sala de cinema tem. Eu sempre acho que o importante é o acesso. Tem cinéfilo em qualquer lugar que você pode imaginar. Qualquer lugar. E sempre surpreende. E acho que sempre é marcante na mostra, pra mim, as maratonas pra cinéfilos. Filmes muito longos ou de séries de TV. Eu lembro muito da sessão do Mistérios de Lisboa, do Carlos, enfim. Vocês estão sempre abertos, vocês estão sempre abertos a essas experimentações, trazer o filme longo, a série. Sim, vocês viram? Vocês gostam dessas Dia de sessões? Eu e o Chico, 8 horas de 2 vezes. Vocês gostam dessas sessões? Eu acho legal, porque as pessoas ficam assim, eu consegui, não saí nem pra fazer xixi, né? Sim, Tem essas tem um desafio, histórias, né? É como se você estivesse pegando uma viagem de ônibus muito longa. E
ali tem uma... E é um coletivo, Sim. né? Teve o Satã Tango. O Satã Tango tem uma história engraçadíssima, porque é a segunda vez que a gente apresenta. Sabe que a primeira vez ele veio, né? O Belatar. Belatar. O Belatar veio. O Belatar é bravo, né? Tem Ele cara de bravo. Ele é bravo. Os filmes já mostram. Isso também. O Satã Tango, que tem 20 anos, né? Aí o... 20 anos? 25 anos. 25 94. Isso, 25 anos. E o Leão, na época, falou assim, não, mas vai ocupar muitos lugares. Ele resolveu pôr o filme às 10 da manhã de um domingo, no Cine Sesc também. A gente falou, nossa, isso não vai dar certo. Aí tava ali, o Belatar não era conhecido naquela época, né? Não. Aí tinha ali uns 10 gato pingado, eu e a Maria de Medeiros, a Maria tava na época, e a gente foi, às 10 da manhã. E o Leão ficou tão bravo que ele subiu no palco chamando todo mundo de ignorante. Os pobres dos velhinhos que estavam ali acordados domingo às 10 da manhã pra ver o filme. Tá tomando bronca. Tomou bronca. A Maria, a gente ria. Aí o Belatar ficou. Eu falei, nossa, o Belatar ficou bravo, tinha pouca gente, né? E o Belatar ficou na porta do cinema, vendo, não deixava ninguém sair, ninguém tinha coragem nem de ir no banheiro. Aquele soldado russo, assim, né? Soldado Na porta. russo na porta do banheiro. E aí, esse ano, as 2 sessões, lotada. Lotada. A gente tem que ter paciência, as coisas têm o tempo, né? As coisas são descobertas, né? Eu acho engraçada a história. E lindo que hoje está ali 2 sessões lotadas, né? 8 horas e o pessoal ali. Bacana. Não, a gente sempre fez o Carlos, fez na primeira vez e agora dentro da retrospectiva. Não sei se vocês viram, a gente passou uma série do Lars von Trier que chamava The Kingdom. Alguém viu essa? Eu já tinha visto, não na mostra, mas eu vi. Mas muito legal, Muito né? bom, Que é legal. um filme de Exibiram a fantasma série num hospital. A série do Bruno Dumont. Série do do Bruno Dumont, Pequeno Petit Cancan, Cancan, né? Que é ótima, É. né? E também o ano passado teve o Fassbinder, né? Teve o Fassbinder. 8 horas alguma coisa. Não lembro mais. 8 horas. Então, eu acho que... tá vendo? Isso é outra coisa também. Se você falar que não passa série, só filme, que não é série... Essas fronteiras, elas estão se quebrando desmanchando cada vez um mais, pouco, né? E você vê, às vezes, filme que é linguagem televisiva, né? E você vê, às vezes, coisas para televisão que tem linguagem cinematográfica, né? Então, eu acho... E para mim, tudo é cinema. Então, tá bom. Eu acho que... Tudo pode. Tudo pode, né? Eu acho que o importante é contar a história de uma boa maneira cinematográfica. Muito bom. Renata, como é que é? Pra gente ir pra fase final já, que tá ficando tarde. Tá falando muito já. Não, a gente tá adorando. Com certeza, estamos aqui querendo saber 1000 histórias, né? Como é que é essa questão de trazer os famosos pra cá? Você comentou agora de alguns, essa coisa de ficar de babá deles. Tem histórias deliciosas pra contar pra gente? Tem histórias, né? Algumas que a gente não pode contar, né? Livre-arbítrio, conta que você achar que pode. Tem várias histórias. Tem uma que foi engraçada uma vez, eu tinha um cineasta islandês que chama Fridtjof Thor Fridtson. Ele até já fez Filhos da Natureza, ganhou. E a gente tinha uma mesa grande, tinha um produtor russo, não lembro qual era o filme dele. A gente jantou, tinha muitas pessoas, todo mundo foi embora, os dois ficaram tomando caipirinha. No meio da noite, alguém liga do hotel, que era o Maxud Plaza na época, que tava uma briga, os dois se estapeando. O islandês, que era enorme, 2 metros de altura, jogou o russo pra fora do quarto, e o russo falava que ele tava ligando pra Islândia na conta dele, dentro do quarto. Um rebu, a gente nunca soube. Eu falei, eles que se virem, chama a polícia. Chama a polícia. Aí depois, no ano seguinte, em Cannes, esse islandês é um cara muito doce, muito suave, não sei o que ele... Aí eu perguntei pra ele... Mas ele convidou a gente para jantar. Eu perguntei, mas por que você foi bater no russo? Ele falou assim,
porque ele falou que ele era militar e depois da queda do Muro de Berlim, começou a surgir muita gente mesmo, né? Que você não sabia muito como tinha entrado no cinema. E ele falou para mim que durante a Guerra Fria ele ficou dentro do submarino com um míssil apontado para a Islândia. Nossa, esse aí é um bom motivo para sair no tapa. Gente, então você viu, tem a história. Nossa A história Senhora. é um país imenso, né? Na Segunda Guerra Mundial foi o motivo da... Caramba. Então o cara apanhou, né? Aí tem histórias bonitas, tem o filme, o No Man's Land, lembra que ganhou um Oscar depois? Terra de Ninguém. Ninguém. Que ganhou a mostra também. Ganhou a prêmio, não sei se mostra. foi do público ou da crítica. O que aconteceu? Naquele ano, no júri, estava o Marco Müller. Marco Müller ele tinha uma coisa que chamava Fábrica. Marco Müller era o diretor de Veneza. Foi diretor de Veneza, foi diretor de Locarno. Hoje ele é diretor de um festival que ele faz com Jazanke, o Ponyang. Sim. É um cara e fala português. Ele estava no júri junto com a Marion Hansel, que é uma produtora e diretora belga, e o Sedomir Kolar, que ele mora na França, um produtor que trabalha muito na França, mas ele é iugoslavo. E aí o Sedomir falou assim: olha, eu tenho um primeiro filme, um roteiro de um primeiro filme que é muito bacana, eu acho que o cara é muito talentoso, de um bósnio, que o cara é muito talentoso. E eles fizeram uma reunião lá, depois do prêmio do júri e tal, fizeram uma reunião, fecharam essa produção. Então, essa produção que foi fechada saiu daqui, no No Man's Land. Ah, Nossa. que É legal. legal, né? Legal. Legal. Tem uma outra do Sorrentino. O Paulo Sorrentino veio para cá, para mostra, com o primeiro filme dele, que inclusive chamava... Ai, meu Deus. Uma coisa, L'Homme de Pio. E começava com uma frase do Pelé, o filme. Ele veio, apresentou o filme, falava nada de inglês ali. No ano seguinte, ou 2 anos depois, pegou o press booking do filme do filme dele. Ele falou: então, eu escrevi este roteiro quando estava no festival de São Paulo, no Crown Plaza. Outro filho da mostra. Que legal. Tem essas surpresas, né? Porque tem muitos anos ali de mostra. A pessoa tá aqui, cinema pra lá, pra cá, tem ideias, né? Tem ideias, né? E os espectadores? Tem o do Tarantino, Do né? Tarantino. Conta, tem uma por favor, história do porque eu tô há Tarantino. sei lá quantos anos assistindo a mostra e eu ouço dos mais velhos contando de encontrar o Tarantino sentado no chão. Era assim mesmo. No MASP, conta pra gente isso. Então, Tarantino ele veio na 17ª mostra e a gente, na época, era o primeiro filme dele, o Reservoir Dogs. E o Cães de Aluguel. É isso, Cães de Aluguel. A gente tinha pouco dinheiro naquela época, não tinha Lei Rouanet ainda, tinha pouco dinheiro. E quem fazia o catálogo pra gente era uma empresa que era do Maxud Plaza, era um favor. Então, o catálogo era famoso por chegar lá pelos últimos dias da mostra. Eu nunca chegava no primeiro dia. Via pra encerrar, né? Não, tô falando quando o público era menos gente, ninguém reclamava. Eles só perguntavam: o catálogo chegou? Não, era só isso. Já sabia que ia atrasar mesmo? Já sabia. E não tinha internet, hein, gente? Porque era pra guardar na estante em casa, não era pra Pra usar saber durante a o que mostra. viu e o que perdeu. Todo isso. mundo estava conformado com esta realidade, era a realidade que o público Tudo bem. tinha, tudo bem. O dia mais feliz na mostra na minha vida foi quando começou a acertar débito. Aí o Quentin chega e ele fala assim: cadê o catálogo? A gente constrangido, falou: então ainda não chegou. Aí ele falou: tudo bem, era 17ª. Então me dá o catálogo das outras mostras. Aí eu dei para ele 16 catálogos. Bom, o dia seguinte a gente tinha combinado de ver um filme. Imagine, a gente foi ver um filme do Mark Malbaf, Tá. o Salon Cinema. Com o Tarantino? Com o Tarantino. Que demais! Fui com ele. Maravilhoso. A gente tinha Salva o ido cinema. ver uma pechada ali, e eu pus e ele levou um quindim numa marmita pra comprar. Eita, Tarantino farofeiro. Eu vou anotar isso que não vou esquecer. Aí ele falou: não, tô tão cansado. Eu falei assim: você não dormiu bem? Foi o fuso horário? Ele falou assim: não, eu li
todos os catálogos, ele começou a falar dos filmes. Ele leu as sinopses todas? 16, das Ih, 16. E tem outra Tem uma história pessoa aqui, só interrompendo rapidamente, que também adora as sinopses. Ah, da também? Mostra. Escolhe Isso. filmes por sinopse. Ah, é? Adoro, escolhe filme pro sinopse. Muito bem. Nem trailer você vê, né? Só sinopse. Só sinopse. A gente- Ah, tá bom. a Tem gente que escrever bem. Fez um momento aqui em que ela leu umas 5 sinopses aquele guiazinho da Folha lá, citando lá a sinopse Tá vendo, maravilhosa. pessoal, como é importante a sinopse? Tá Ah, vendo? Tarantino, né? Já- Parabéns pro pessoal da sinopse. Aí passo parabéns. Eu lembro que um dos filmes que eu descobri pela sinopse é um filme alemão que é sobre a lenda urbana de que o Paul McCartney morreu. É maravilhoso esse É filme. uma graça, né? Do menino que vai atrás. Paul is Dead. Paul is Dead. Paul is Dead, do Wolf. Ele voltou, esse diretor voltou. Peterson. Não, Ele é ótimo. Ele fez uma série também. A última coisa. Ele estava no júri e a gente trouxe os capítulos do Berlim Babilônia. É o Paul King, acho que esse. Não, Berlim Babilônia, ele Não, chama. O Paul is Dead, não é do, acho que é do Paul King. Não é Paul King. Eu A gente- não a lembro gente mais. Confirma já. Tá bom. Mas então, esse filme fez um sucesso na mostra, mas sabe que ele nunca foi lançado no cinema, porque o diretor só tinha os direitos da música pro cinema, não pra televisão, não pro cinema. Então ele nunca pôde Esse nome lançar. aqui, Henry Ah, é o Handloglas. É o Esse nome Hank. impronunciável. É o Hank, é o Hank. E aí, daí tem uma outra legal do Tarantino, que eu também fui ver com ele, o Days of Being Wild, Do Kawai. Nossa, do do Von Kawai. Kar-wai. Do Von Michel. Kar-wai. Fala Aí, nada. Eu adoro. aí, você não gosta do Von Kar-wai? Eu sou mó Ele fã ama. do Von Kar-wai, Paul Mó Thomas fã. Anderson Ele e Ron Chao ama. Chang do Ah, mundo. então, Von Kar-wai. Esse filme é Tem maravilhoso. história com o Von Kar-wai também. Ai, meu aí, Deus. aí tem aquela cena, você lembra que o casal sobe a escada e aí o cara pergunta pra ela, mas o que você faz pra viver? Daí ela vai lá, liga o rádio e começa a dançar. Sei. Sim. Aí o Quentin dá um pulo na cadeira. It's so cool, tão legal, vou botar no meu próximo filme. Sensacional. Muito bom. Muito bom, né? Qual é a história do A história do Kawai? Kawai. Vocês querem saber a história? É claro. Se Então você tá der, bom. deixa, nós vamos ficar ouvindo histórias aqui a noite toda. Então, Von Kar-wai foi assim, ele nunca veio, infelizmente, mas uma vez a gente foi para Hong Kong e sabia que ia encontrar com ele, tinha encontro com ele, e levou vários CDs para ele de presente, inclusive o do Caetano, com aquela música que o Caetano depois canta com a Hable com ela, eu acho que era O Estrangeiro, tava no LP, não lembro qual tava. Aí a gente deu para ele, conversou para ver se ele vinha para mostra, tudo. Aí depois ele mandou um fax, acho que era fax na época, falando que ele adorou os CDs e que a gente ia ser o music advisor dele no final. Aí tá bom. Aí, 2 anos depois, a gente estava em Cannes, no Cannes, e tava, por acaso, encontrou o Chema, ele é o marido da Marisa Paredes, e ele foi diretor da Cinemateca de Madrid por muito tempo, chama Chema Prado, um fotógrafo também. E o cara fala português, era legal, já tinha vindo para a mostra, a gente estava sentado meio perto. Aí começa o novo filme do Von Kar-wai, que é aquele que ele fez na Felizes Argentina. juntos. Isso, Felizes Juntos. Isso é bom de nome, hein? Felizes Juntos. Aí começa a cena da cachoeira, começa a cantar Caetano Veloso. Cururu Paloma. Aí o Chema sai correndo. Aí, tudo bem, acabou o filme, aí encontrou o Chema, eu falei, o que aconteceu, né? Ele falou assim, não, o Almodóvar ia colocar essa música no filme dele. Nossa, ele foi avisar. O Kar-wai queimou a largada. Foi avisar. Aí uma vez, estava uma mostra que o Caetano tava, o Leon conhecia bem o Caetano, aí perguntou para ele, né, se ele sabia que a música, ele falou, não, nunca me pediram os direitos. Aí ele falou, só que uma vez eu fui para Hong Kong fazer um show, naquele meio tempo ele tinha ido, daí entrou um monte de chineses ali, com um monte de flores para mim no camarim, e falava, I'm sorry, davam as flores, nunca tinham comprado direito. Aí o Caetano falou assim, mas ele é um bom diretor, a gente falou, é ótimo, então tudo bem, deixa aí. Aí no final
legal pro Caetano, foi bom, porque depois do Hable com Ela, ele apareceu cantando a mesma música, né? sim. Então, essa é uma história Olha ali só, com o quer dizer que Kaiowá. vocês são responsáveis por Carwai usar Caetano. Mais do que Apresentaram. isso, Michel. Responsáveis pela cena do Caetano no Hable com Ela. Duas vezes responsáveis. Essa história é legal. Vamos encerrar agora? A gente vamos ter coragem de fazer isso? já. Vamos, né? Estamos falando há muito tempo aqui, né? Já tá quase um filme do Lavi Dias. esse podcast. Isso. Terminar. A gente gosta do Lavi Dias. Renata, só agradecer muitíssimo a sua presença. Pra mim foi delicioso aqui ouvir Pra essas nós. histórias, entender um pouco mais como é que funciona. Acho que é uma chance até de aproximar você dos cinéfilos que vão ver o filme e ficam muito curiosos como é que é por trás, né? Como é que são os bastidores. Aqui você deu um pouco de uma aula de como é que funciona colocar um festival em pé. Então, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, foi um prazer. Senhores, mais alguma coisa ou vamos encerrando? Só quero saber se é a melhor profissão do mundo que você tem. Porque eu tô achando. Olha, eu só Olha lá, contei hein? o lado bom aqui, ó. Eu contei que eu fiquei no vermelho, fiquei pedindo patrocínio. É verdade. Passam sufocos, né? Tem perrengue. Tem muito sufoco aí. Obrigado, então. É isso aí. Muito né? obrigado, Renato. Obrigada. É isso aí, até semana que vem. Tchau. Tchau.